Boa noite. Estamos começando o primeiro debate multimídia deste segundo turno entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Nesta noite, teremos a oportunidade de conhecer de maneira mais detalhada as ideias e propostas de Nelson Marquesan Júnior e Sebastião Melo. Estamos ao vivo também nas rádios Band News FM 99,3, Bandeirantes FM 94,9 e AM 640, pelo aplicativo Band Rádios e na internet, na página band.com.br/rs. A cobertura se estende no Facebook e no Twitter da Band. Você ainda pode mandar sua pergunta postando no seu perfil do Twitter com a hashtag DebateNaBandRS. As regras deste encontro foram definidas com as assessorias dos partidos e protocoladas junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Este debate está disponível com audiodescrição, closed caption e libras. Antes de iniciarmos, cada candidato terá 1 minuto para se apresentar e responder a pergunta: por que quero ser prefeito de Porto Alegre? Quem começa respondendo, em ordem definida em sorteio junto às assessorias, é o candidato da coligação Porto Alegre para Frente, Nelson Marquesan Júnior. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Sebastião Melo. Boa noite aos telespectadores, ao meu vice, Gustavo Paim, que me acompanha. Eu nasci em Porto Alegre, meu filho nasceu em Porto Alegre, eu me alfabetizei aqui em Porto Alegre, minha família mora aqui em Porto Alegre, meus amigos são daqui, eu estudei, me formei aqui. E eu vi que Porto Alegre teve muitas contribuições de muitas lideranças nas últimas décadas, mas que chegou no momento de mudança. E eu acredito que os princípios, os valores e as pessoas que eu represento estão dispostas a proporcionar para Porto Alegre as mudanças que a minha cidade, que a tua cidade, merecem que sejam feitas em áreas que são essenciais, como segurança, saúde, educação, geração de empregos. E eu realmente acho que estou preparado e que a estrutura pública e a sociedade porto-alegrense também estão preparadas. Agora é a vez do candidato da coligação Abraçando Porto Alegre, Sebastião Melo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, deputado Nelson Marquesan, mas especialmente o senhor e a senhora que está nos assistindo. Primeiro, eu quero agradecer aos porto-alegrenses por ter nos levado ao segundo turno. Segundo, dizer que o povo fez refletir muito sobre essa eleição, sobre os momentos das crises do Brasil. Mas eu quero especialmente me dirigir ao eleitor que não votou, que é importante participar dessa eleição. Eu quero dizer aos porto-alegrenses que eu quero ser prefeito para devolver todas as oportunidades que essa cidade me deu. Eu cheguei aqui de 18 para 19 anos, adotei Porto Alegre me adotou. Foi uma caminhada de superação, de aprendizado, de pertencimento, e ela me deu muitas oportunidades, pois eu agora, preparado estou para devolver a esta cidade que me acolheu, sendo um prefeito empreendedor, próximo das pessoas e resolvedor de problemas. Vamos agora às regras deste primeiro bloco. Neste primeiro bloco, os candidatos serão questionados por jornalistas do Grupo Bandeirantes. A cada pergunta, o candidato indagado terá 1 minuto e meio para responder. Logo depois, o oponente terá mais 1 minuto e meio para comentar a resposta dada. Ao final, o candidato que foi questionado terá mais 1 minuto e meio para finalizar o assunto. Serão ao todo 4 perguntas. A ordem foi definida em sorteio com as assessorias dos candidatos. O primeiro a perguntar é o jornalista André Machado e quem responde é Nelson Marquesan Júnior. Vamos à pergunta. O Brasil é um país de contraste e Porto Alegre não foge dessa realidade. Nós temos bairros de classe média e classe média alta, onde se recolhe muito IPTU, mas que ainda há demandas em pavimentação ou mesmo em embelezamento, ajardinamento. Há outros bairros da cidade onde a população mais carente vive e as demandas são ainda maiores em setores mais específicos de infraestrutura, mas lá se recolhe pouco imposto. Eu gostaria de saber do candidato qual é a sua prioridade na hora de decidir o investimento. Boa noite, André. Obrigado pela pergunta. Na verdade, há de se ter um planejamento, André, e nós entendermos o que é prioridade para a capital e que pode ajudar e atender, primeiro, aos que mais precisam e, segundo, a coletividade como um todo. Mas isso de forma muito transparente e muito clara, que seja desnecessário o pedido de favores a prefeitos, ao prefeito, ao vice-prefeito, a secretários, a vereadores.
Uma cidade sem favores é uma cidade planejada, onde a pessoa sabe, inclusive, o que não vai acontecer nos 4 anos de governo, mas sabe também aquilo que vai acontecer na sua rua, no seu bairro, na sua região, na saúde, na segurança, na educação e quando isso vai acontecer, para que ela possa planejar a sua vida de acordo com esta previsão, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Isso é transparência, isso é justiça e é com o dinheiro público. E, evidentemente, nós precisamos aumentar o número de empregos aqui em Porto Alegre, desburocratizando a prefeitura, para que o próprio cidadão tenha dignidade e possa fazer também as suas escolhas pessoais de destino da sua vida. A ideia é que Porto Alegre seja uma cidade onde as pessoas possam se realizar, serem seguras e serem felizes. Agora é a vez do candidato Sebastião Melo, o senhor tem 1 minuto e meio. Bom, administrar uma cidade, você tem muitas prioridades. Um prefeito tem dezenas de agendas prioritárias. Mas eu entendo que o primeiro dever de um prefeito é ser um bom síndico, é cuidar do dia a dia da cidade. É rua limpa, é árvore podada, é praça bem cuidada, é a guarda na rua, é o posto funcionando, é o remédio na prateleira na hora certa. Mas, acima de tudo, uma limpeza da cidade que depende do cidadão e depende da prefeitura, porque não basta o caminhão passar se o lixo não estiver colocado na hora certa. Mas também um prefeito tem que cuidar da segurança pública. E eu quero dizer que vou cuidar pessoalmente desse tema, porque esse é um tema muito grave da nossa cidade e de resto do Rio Grande do Sul. Mas um prefeito, ele não faz emprego, ele não dá emprego, mas ele tem que ser empreendedor. Eu quero dizer ao cidadão de Porto Alegre que votar em mim que eu vou diminuir a burocracia, eu vou fazer o selo do empreendedor para o bom empreendedor, ou seja, aquele que empreende na cidade e é bom empreendedor vai receber o selo, né? E quero dizer que vamos diminuir a papelada, porque a papelada não faz bem, né? E também dizer que a saúde pública será uma grande prioridade, porque centenas de milhares de porto-alegrenses necessitam do Sistema Único de Saúde e eu vou dar uma atenção muito especial também a esta área. André, já que a gente saiu da questão de divisão regional dos recursos por bairros, por zonas, por etc., vamos então na questão das pautas. Nós defendemos todo o primeiro turno que teríamos sim muitas áreas de atuação, com meritocracia, com transparência, com responsabilidade, mas que 3 áreas, atuando de maneira efetiva, por estar muito mal Porto Alegre, no primeiro ano nós poderíamos efetivamente fazer uma melhora na qualidade de vida de todos, que são segurança, saúde e geração de emprego. Os índices dessas 3 áreas são muito ruins e falta muita gestão nessa área. Aliás, essas 3 pautas também foram prioridade do Maurício e do Coronel Bonetti. Por isso que hoje, eles, por terem uma conivência, por concordarem, por estarem de acordo com a mudança em Porto Alegre, que essas áreas precisam de muito reforço, eles se juntaram a nós numa única chapa, num único projeto de mudança e melhoria da nossa capital. Eu agradeço a confiança daqueles 12%, 13% de porto-alegrenses que depositaram sua vontade de mudança no Maurício e que agora eu espero que também fiquem com a gente. Então, estas áreas são prioritárias, são emergenciais, pode-se fazer muita coisa com poucos recursos se compararmos isso com os benefícios para a qualidade de vida que podemos gerar, sem dúvida, já no primeiro ano de gestão, ver os porto-alegrenses nessas áreas muito mais felizes. Obrigado, candidatos. A próxima pergunta é do jornalista Osíris Marins e quem responde é Sebastião Melo. Vamos à pergunta. Porto Alegre cresceu desordenadamente para os extremos norte e sul nas últimas 3 décadas. Qual o projeto de mobilidade urbana ou grande obra que o candidato vai elencar como principal a partir da sua posse para resgatar a qualidade de vida do porto-alegrense? Osíris, muito obrigado pela pergunta, porque ela nos proporciona debater um tema de extrema importância. Mas antes de entrar na mobilidade, eu quero dizer o seguinte, que fazia 60 anos que essa cidade não via tantas obras. Boa parte delas já foram entregues e eu quero dizer que vamos entregar outras ainda este ano e as outras o ano que vem. Estou muito preparado para entregar rapidamente todas essas obras que eu ajudei, junto com o prefeito Fortunati Fogaça, sair do papel e vir para a vida real. A mobilidade, ela passa por vários modais, né, de transporte.
Se for prefeito, se o povo me escolher, eu vou implantar os BRTs nos corredores que já concluímos, da Bento, da Protásio e da Padre Cacique. Vou integrar o sistema de bilhete único da Grande Porto Alegre para facilitar a vida do trabalhador, de quem mora lá e trabalha aqui, de quem mora aqui e trabalha lá. Vou concluir o estudo do catamarã para o Centro-Sul e Extremo-Sul, que também é uma alternativa muito importante de transporte coletivo. Vou aumentar a ciclovia, que também é uma alta muito importante da sustentabilidade da mobilidade, mas, acima de tudo, também vou apostar forte em todos os aplicativos, seja no Uber ou outros aplicativos, sem conflito com os taxistas, porque os taxistas cumprem um papel muito importante na cidade, a favor do taxista, mas também de todos os aplicativos. Bom, isso é uma questão, Osíris, de planejamento. Nós precisamos planejar a cidade de forma absolutamente transparente, porque a burocracia é inimiga, na verdade, é muito amiga da corrupção, da demora, da troca de favores. Investimentos imobiliários, por exemplo, existem 7.000 normas para qualquer construção civil que se queira fazer aqui em Porto Alegre. Por isso que Porto Alegre, por outros motivos também, mas também por esse, que nós geramos muito menos empregos que a maioria das outras cidades brasileiras. Nós precisamos também terminar as atuais obras. Obra parada é uma cidade lenta, é uma cidade que perde o seu dinheiro na obra que não tem continuidade, é uma cidade que as pessoas vivem pior. Então vamos concluir prioritariamente todas as obras para dar um sossego e um alívio para o porto-alegrense. E quarto, obra iniciada será iniciada com data para ser concluída e com pesadas multas se os prazos não forem efetivamente concluídos. E muitas parcerias público-privadas. Nós precisamos de muitos investimentos em Porto Alegre. Nós somos uma cidade carente de modernização e de qualidade de vida. Então, iniciamos com planejamento e finalizamos a resposta, Osíris, com planejamento transparente, metas e objetivos de mudança da qualidade de vida dos porto-alegrenses. Olha, nesta eleição, eu acho que é um momento do segundo turno de comparar quem tem mais experiência e quem tem projetos. Porque nós somos do mesmo campo político. Aliás, o governo venceu em 70% a eleição, portanto, a população disse que o governo está aprovado. Porque os partidos que apoiam tanto a minha candidatura como do meu concorrente são partidos da base do governo. Então, aqui é o momento de nós compararmos quem é que tem mais experiência para gestar a cidade. Eu quero dizer ao senhor e à senhora que eu estou me preparando para ser prefeito há muito tempo, como cidadão, advogado, vereador, mas especialmente nesses 4 anos eu posso dizer que fui um vice-prefeito com atitude. Mas eu não sou candidato à reeleição, eu sou candidato a prefeito agora, eu não tinha caneta para fazer. Então eu quero dizer que se for prefeito, eu vou assumir no dia 1º de janeiro, apertando todos os parafusos onde tem que ser apertado. Porque eu gerencio junto com o prefeito os contratos de gestão, os comitês de gerenciamento e estou pronto para fazer mudança segura. Uma cidade sempre precisa de mudança, uma cidade faz mudança contínua. Eu vou concluir as obras rapidamente, vou melhorar o trânsito da cidade, vou trabalhar com muito diálogo com todos os setores, seja empresarial, seja sindical, seja lá da Vila Popular, onde tem uma relação muito qualificada. Então, os senhores esperem de mim, se votar no Sebastião Melo e Juliana Brizola para prefeito, terá um prefeito com mudanças muito seguras. Obrigado, candidatos. A pergunta agora é do jornalista Diego Casagrande. Quem responde é Nelson Marquesan Júnior. Vamos à pergunta. Candidato, empresas privadas normalmente são bem melhores do que empresas públicas. As pesquisas apontam isso. Sem falar que as empresas públicas, quando tem prejuízo, rombo, déficit, este rombo é tapado com dinheiro de todos nós, com dinheiro público. Pergunto, o senhor é a favor de privatizações? E, em caso positivo, o que é possível privatizar em Porto Alegre? Bom, Diego, obrigado pela pergunta e eu vou responder a tua pergunta de forma objetiva. A EPTC, o ano passado, deu um prejuízo de 87 milhões. A Carris, que tem a 3ª passagem, entre as 3 passagens mais caras do Brasil, além do custo da passagem, deu um prejuízo de 50 milhões para todos os porto-alegrenses que tiveram que pagar isso. A Procempa deu um prejuízo de 8 milhões. Então, é evidente, alguém está lucrando com este prejuízo
que o cidadão, a senhora e o senhor estão pagando e estão deixando de ter saúde, segurança, educação. E a verdade é que se essas empresas elas não se modernizarem, se adequarem, elas serão em algum momento, ou no próximo, ou no outro governo, privatizadas. Então nós temos sim que adequá-las. Eu não tenho, Diego, nenhum preconceito, nem com privatização, nem com empresa pública. Eu tenho um conceito, dinheiro público tem que ser bem aplicado para quem mais precisa e em situações emergenciais. A prefeitura passa por situações muito ruins de finanças. As finanças não devem ter sido bem administradas nos últimos anos, porque nós estamos com fornecedores atrasados desde abril. A perspectiva é que a gente finde agora as eleições e nos próximos dias os servidores não tenham seus salários pagos. Portanto, Diego, a tua pergunta é muito pertinente. Temos que administrar muito melhor os recursos públicos de Porto Alegre para que não aconteça aqui o que acontece no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Bom, eu quero dizer, Diego, primeiro que em matéria de transparência, a nossa prefeitura é nota 10 duplamente, o Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público Federal. Segundo, dizer que eu não vou privatizar a Carris, eu não vou privatizar o DEMAI, e muito menos vou privatizar a IPTC. Essas empresas públicas, todas elas têm relevância na cidade. A Carris tem quase 150 anos e eu quero dizer que a razão, deputado Nelson, desse déficit é que nós tomamos uma decisão em 2011, 2012 da segunda passagem gratuita para todos os trabalhadores. Eu quero dizer que o senhor está dizendo que quer tirar a segunda passagem com esta atitude. Porque mais de 1 milhão de pessoas, o cidadão vem da Restinga, ou vem da Zona Norte, ou vem das ilhas, e ele desce num lugar na cidade de Porto Alegre, e na próxima meia hora ele pode pegar uma passagem. E a Carris hoje está transportando 1 milhão de pessoas mês na segunda passagem. Então eu também, como prefeito, vou ser muito rigoroso com as finanças públicas, aliás, como temos sido. Se nós olhar para o Brasil inteiro, o que nós estamos vendo é governos de estado não pagar salário, prefeituras que não pagaram o 13º salário do ano passado. Nós estamos com as contas em dia, nós estamos pagando servidor e não vamos atrasar salário. É que o senhor não gosta de servidor, o senhor fala mal de servidor e agora o senhor quer botar uma cunha dizendo que nós vamos atrasar salário. Nós não vamos atrasar. Vice-prefeito de 12 anos de governo, Sebastião Melo. Responda as perguntas e seja educado com o porto-alegrense que está assistindo. Fale da pauta, vice-prefeito. O senhor está na prefeitura, o senhor sabe tudo. Traga informações, dados verídicos. Pare de me agredir. Pare, vice-prefeito Sebastião Melo, de 12 anos de governo. Vamos discutir as matérias que são postas. Não é verdade que a prefeitura está em dia com as suas contas. Os senhores têm 92 milhões atrasados só na administração direta. Isso quer dizer 12 milhões para a estratégia de saúde da família, atrasados. 11 milhões para a Previdência do município, vice-prefeito Sebastião Melo. 9,2 milhões para hospitais, laboratórios, institutos, remédios que não existem nos postos. E a senhora sabe, o senhor sabe que vai nos postos, não está recebendo. Os fornecedores da prefeitura, alguns não recebem desde abril. Então, vice-prefeito, responda as perguntas da sua prefeitura com os números verdadeiros. Para de me agredir, não inicia no debate com as agressões como o senhor tem feito ultimamente pelas redes sociais, pela imprensa. Vamos ter respeito pelos telespectadores que estão assistindo este debate. As contas da prefeitura não vão bem, porque se fossem, não faltariam serviços públicos para a senhora e para o senhor como estão faltando. Ou será que está bom? Está bom como está? Tem que continuar? Obrigado, candidatos. E fechando este bloco, a pergunta da jornalista Lúcia Matos para Sebastião Melo. Vamos à pergunta. Candidato, durante o primeiro turno, os eleitores ouviram muitas promessas na área da segurança pública, que é o tema que mais preocupa os moradores de Porto Alegre atualmente. O que está efetivamente ao alcance do prefeito e qual será a sua primeira medida nessa área, caso o senhor seja eleito? Bom, primeiro eu quero dizer ao cidadão que eu não estou agredindo e não vou agredir. Eu conheço essa cantilena muito bem. Nós estamos no governo junto há 12 anos, porque o deputado Nelson só é oposição quando faz eleição. Porque termina a eleição, ele vai para o governo e os seus parceiros de governo... Que é dito de resposta que é mentira, eu nunca estive no governo seu. Os seus parceiros de governo, especialmente o PP, a antiga Arena, está no governo desde 2005.
e o PTB também. Então, por favor, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Agora, eu quero dizer o seguinte, a questão da segurança pública é um tema muito importante e eu tenho soluções caseiras para isso. Primeiro, eu vou chamar guardas municipais do concurso aberto. Segundo, eu vou criar um fundo de segurança pública municipal que defendia há 2 anos atrás esta matéria em vários encontros na cidade. E quem me assessora nisso é uma pessoa muito especial que coordena esse trabalho, que é a comandante Nádia, que aliás está comigo aqui no debate. E com esse dinheiro que eu não vou aumentar imposto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um convênio com a Brigada Militar para pagar hora extra para trabalhar naqueles locais onde mais precisam de segurança pública. E vou aperfeiçoar a relação tecnológica e vou ter uma IPTC mais integrada na segurança pública. E implantar todas as câmeras que nós vamos fazer da licitação dos ônibus. A Carris hoje tem 3 câmeras em cada ônibus e todo o sistema vai ter. Então, teremos, sim, muitas atitudes na segurança pública. Pelo jeito, terá todas as atitudes que não teve em 12 anos, dos quais eu não tive nenhuma relação com o teu governo, Melo. Este é o teu governo. E tu está dizendo, pelo visto, que o prefeito Fortunati é um péssimo mecânico, que deixou todos os parafusos frouxos. E que agora, então, só a partir do ano que vem, tu vai começar a apertar. Só a partir do ano que vem, Sebastião, tu vai ter atitude. Só a partir do ano que vem, depois de escutar as nossas propostas, as minhas, do Maurício e dos outros candidatos, tu vai aí então pagar horas extras para a Brigada Militar e vai botar câmeras para filmar dentro dos ônibus. Olha, é tarde, Sebastião. É tarde porque as urnas disseram, 75% dos votos válidos disseram que é hora da mudança. Precisamos mudar. Porto Alegre é a pior cidade do Brasil em segurança pública em vários itens, em vários critérios que não sou eu que estabeleço. E nunca houve atitude para combater isso. Não há um protocolo que nós vamos fazer com a Polícia Civil. Não há reconhecimento facial dentro dos ônibus em Porto Alegre que há na região metropolitana. São Leopoldo, por exemplo, já aplica a nossa ideia, já utiliza os pardais de monitoramento nas entradas e saídas para, além de multar, para que ele possa também monitorar carros roubados e furtados. Aliás, carros furtados, carros roubados, Porto Alegre é a capital campeã do Brasil. Pelo visto, ninguém na prefeitura sabia, porque não fizeram nada. Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, né? O deputado Marquesan faz uma coisa, fala uma coisa e faz outra. Ele diz que é contra os partidos políticos, que vai governar sozinho, sem nenhum partido, sem sindicato, sem apoio. Agora tem 9 partidos, e todos que pertencem ao governo. E ele participou do governo 11 anos, saiu do governo no ano passado. Aliás, o seu candidato a vereador que o senhor apoiou era coordenador do CAR Eixo Baltazar. Lá ficou 3 anos e meio exercendo um cargo pela sua indicação. Cargo é escravidão? Agora eu quero dizer o seguinte, eu vou retomar a questão da segurança pública. Segurança pública também é cuidar dos espaços públicos. Nós trocamos 80 mil pontos de luz nessa cidade. Estamos no Reluz 2. O senhor que está me assistindo sabe que na Redenção, que no Marinha, no Mascarenhas e mais de 100 praças, nós já botamos LED. Mas também segurança pública é criança na escola. O turno integral é oportunidade, é parada segura. Enfim, é um conjunto de ações, mas também é mais policial. Eu vou sentar com o governador e dizer, governador, tem problema em todo o Rio Grande, mas os maiores problemas estão na capital do Rio Grande e, portanto, é preciso botar mais brigadiano. Agora, fácil é falar. Falar é fácil. Obrigado, fazer candidatos. É muito difícil. Obrigado, candidatos. O pedido de direito de resposta do candidato Nelson Marquesan Júnior foi negado pelo Departamento Jurídico da Band. Termina aqui o primeiro bloco do debate do segundo turno com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Lembrando que você participa com perguntas pelo Twitter, utilizando a hashtag DebateNaBandRS. No próximo bloco, o confronto é direto e a única regra previamente estabelecida é o tempo destinado a cada candidato. Eleições 2016 na Band. Olho no seu candidato, olho no voto.